Olá, 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 tudo bem com você? Eu sou o professor Emerson de Matemática. A gente vai trabalhar hoje os conteúdos relacionados ao terceiro ano do ensino médio, que também serve para o ensino fundamental, tá? E o início do ensino médio. O que quer dizer isso? Você que vai fazer o Enem, vai fazer prova, se tem muita dificuldade, esse conteúdo é de suma importância para você. Por quê? Porque é a partir dele que você vai ter a base matemática para os demais conteúdos. Ou seja, se você assistir mais de uma vez, se você revisar, reprisar, você com certeza vai dar mais ênfase ao teu conhecimento em matemática. Pode ter certeza disso, certinho? Então é importantíssimo que você possa ter essa noção. Revise, reveja, porque é a base da matemática, é uma base sólida, você consegue compreender o restante dos conteúdos, principalmente em matemática. E para o Enem é um quarto da prova, correto? Então vamos lá? Conjuntos numéricos e suas propriedades, tá certo? Conjuntos numéricos, o que são? Classificação e exercícios, tá? A gente pode designar que conjuntos numéricos são grupos de números, presta bem atenção nisso, que possuem as mesmas características. Como assim? Existem 5 conjuntos fundamentais: os naturais, os inteiros, racionais, irracionais e reais. Aí aqui vem uma pergunta: por que existe essa denominação especificando os conjuntos? Porque os números têm propriedades específicas e cada um cabe exatamente ao conjunto que ele faz parte. Vamos mostrar isso com calma, tá? Conjunto dos números naturais. Em algum momento da sua vida, você já passou a se interessar por contagens e quantidades. Mas como? Eu não gosto de matemática, eu não gosto de números. Você é um número. E tudo que nós temos hoje em dia são números. Então, o que significa isso? Talvez a primeira ocorrência dessa necessidade tenha sido, você lembra, lá pelos seus 3 anos de idade, algum coleguinha foi te visitar e começou a mexer nos seus brinquedos. O que foi? Você percebeu, sem saber naquele momento, começou a utilizar dos números naturais. Por quê? Porque você viu a quantidade que existia e você não queria perder nenhum, com certeza. Era necessário garantir que nenhum dos seus brinquedos mudasse de proprietário, ok? Então, o que significa isso? Surgiu o conjunto dos números naturais. Para explicar isso melhor, a ideia de números ela vem já de muito tempo no passado. Como assim? Antigamente existia então não a contagem de números, mas uma associação. Um pastor com ovelhas associava pedras, certo? Então isso que significa que ele não tinha determinação de números, mas ele associava a um símbolo. E hoje a gente percebe que os números naturais são representados pela letra N, tá? Então N quer dizer conjunto dos números naturais, começando no zero, ausência de elementos, e até o infinito. Aqui a gente percebe o N asterisco. Isso quer dizer que é os mesmos naturais, mas com a exclusão do zero. Tá? Quando eu pego a exclusão do zero dos naturais e está contido nos naturais, quer dizer que se eu juntar esses dois dá o N, e a interseção deles é o próprio conjunto dos naturais sem um zero. Aqui eu tenho uma propriedade. Qual é? Começando do 7, não veio para o 8, pulou para o 14, depois 21, depois 28. Você pode me dizer o que aconteceu aqui? Eu tenho aqui, então, a sequência dos naturais, múltiplos de 7, começando do 7 indo até o 28, tá? 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28. Ou seja, nós podemos trabalhar subconjunto dos naturais porque são infinitos. Vamos agora falar de conjunto dos números inteiros. Mais adiante da sua vida, quando é noite muito fria, você deve ter percebido isso, você tomou conhecimento da existência de números negativos. Mas como assim? Você já deve ter percebido que quando a temperatura baixa muito, ela pode baixar a zero ou ser menos que zero. Mas onde é que saiu isso? Quanto mais baixar a temperatura, isso quer dizer que vai aumentar o frio. Com base nisso, você percebe que podendo chegar a zero. Lembra dos naturais que começam no zero? Então, do zero para cima ou do zero para a direita, eu tenho os números positivos. Se eu conseguir enxergar abaixo de zero ou antes do zero, vai aparecer os números negativos. E esses negativos são representados pela letra Z. Se você percebeu aqui, ó, Z, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4. Isso quer dizer que eu posso ter o Z negativo, do zero para a esquerda e do zero para a direita. Lembrando que aqui são os inteiros positivos e aqui são os inteiros negativos, ok? Então é só para que a gente possa ter noção. Os inteiros compreendem os negativos. Ele surgiu da ideia de quando você quer diminuir um número menor por um maior, tipo 3 menos 5. Na época do escambo da troca, você entende, se você vai pagar 3 e deve 5, você tem um saldo negativo de 2. Pensa dessa maneira, tá? Conjunto dos números racionais.
Aqui é que a coisa vai ficar legal. Por quê? Tudo que eu puder escrever em forma de fração são números racionais. Observe bem, uma temperatura de 20 graus para 21. Tá? Ela aumentou 1 grau, certo? Mas ela pode ir de menos 3 para menos 4. Só que a gente consegue, isso aqui são números inteiros. Só que a gente consegue fazer leituras como essa daqui, ó, 20,1 grau. Já deu um número quebrado. Depois 20,2 graus. Você já deve ter medido sua temperatura ou ter se pesado e você percebeu que dá quebrado. Números com vírgulas não são inteiros, até porque são quebrados. Então isso quer dizer que nós vamos ter resultados de fração. Quando eu pego dois termos e dividimos e a divisão não é exata, nós vamos ter um numerador e o denominador da fração deve pertencer a um conjunto dos números inteiros e o resultado forma um número racional. Traduzindo, tudo que eu puder escrever em forma de fração é um número racional. Observa bem, se eu dividir 201 para 100, o resultado é um número racional. Se eu pegar 0,375, de onde é que vem esse número? Ele vem da divisão de 3 para 8. Assim como 0,2 é a divisão de 1 para 5. E nós temos também nesse conjunto as dízimas periódicas. Pessoal, toda dízima periódica vem de uma fração. Então é um exemplo também de número racional, ok? Nesse caso aqui, então, 4 sobre 9 é a geratriz da dízima 0,444, só que isso aqui é de ordem infinita. Então, quando eu tenho uma dízima periódica, que são aqueles números que se repetem infinitamente, eu tenho o que a gente chama de dízima periódica. E tudo isso aqui vai formar o conjunto dos números racionais, tá? O conjunto dos racionais é representado pela letra Q, tá? Onde os inteiros estão contidos nos racionais, tá? Até porque todos os números inteiros podem ser escritos em forma de fração. É só você pensar 2. Se eu pensar no 2, eu pego a divisão de 6 para 3. Se eu dividir 6 para 3, é uma fração, que origina o 2. Então, todo inteiro é também um racional. Aqui eu tenho um exemplo. Menos 5, 1 sobre 9 e 1. Mas racional, né? Tudo que é escrito em forma de fração é menos 5 pode vir de uma fração. Pega menos 10 e divide para 2. Aqui eu tenho um nono e o próprio 1. Ou você pode colocar 1 embaixo, que eu tenho uma fração. Então, os racionais são representados pelas frações, ok? Aí, do jeito que tem irracionais, nós também temos os irracionais. E de onde é que surgiu isso, professor? São aqueles que eu não posso escrever em forma de fração. O mais conhecido é o π. Tá? E as raízes quadradas não exatas, tá? Então, lembrando, os números irracionais são aqueles que eu não consigo escrever em forma de fração. Se eu conseguir escrever em forma de fração, é racional. E o que é o irracional? São os números, tá? Que eu não consigo escrever em forma de fração, tá? Então, em raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4. E como também são aqueles números que têm casas decimais infinitas e não periódicas. Se você dispuser a calcular tal raiz, passará o resto da sua existência calculando. Por quê? Porque ela tem infinitas casas e não são periódicas. Quer dizer o quê? Que não se repetem infinitamente. Aqui está dizendo, raiz de 2 tem infinitas casas decimais. E, diferentemente das dízimas, elas não são periódicas, ok? O que quer dizer isso? Elas não se repetem de forma contínua. Eu ainda não estou conseguindo entender. Como assim? Se você vê aqui, ó, 0,444 é infinito, mas o 4 se repete infinitamente, isso quer dizer periodicamente, tá? Quando você tem aqui números que não se repetem, mas são infinitos, aí eu tenho um exemplo de número irracional. O irracional mais famoso é o π, tá? Que é o famoso 3,14159, tá? Nesse caso. E a letra I, ela representa o conjunto dos números irracionais, tá? Exemplos de números irracionais. O π, o próprio número e, que é o logaritmo neperiano, o número neperiano, raiz de 2, raiz de 3. Por que raiz de 4 não seria irracional? Você que está nos vendo aí agora, diz para mim. A raiz de 4 ela é exata, dá exatamente 2. Mas se eu continuasse aqui, eu teria a raiz de 5. E raiz de 5 já é irracional, porque não é exata. Vê se ficou bem claro para todo mundo. Quando a raiz é exata, tipo raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, são números inteiros, irracionais. Agora, quando as raízes não são exatas, elas são chamadas de irracionais. Exemplos, então, são todas as raízes quadradas, tá? Não exatas. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7 serão exemplos de números irracionais.
E o π é o que é o mais famoso dessa galera aqui, porque é o que tem como valor 3,14, que todo mundo arredonda, mas na verdade é infinito isso daí, tá, pessoal? Ok? Vamos fazer uma breve revisão. Os naturais é o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5 e vai até o infinito. Positivos inteiros a partir do 0. Inteiros, representado pela letra Z. É o 0, à esquerda são os negativos e à direita são os positivos, tá ok? Então, naturais e inteiros. Aí vem agora os racionais. Quem são os racionais? São todos os números que a gente conhece que eu posso escrever em forma de fração. Revisando, o que são os racionais? São todos os números que a gente conhece que podemos escrever em forma de frações. Inclui os naturais, os inteiros, os racionais, as frações e as dízimas periódicas, ok? E para completar esse time, nós vamos ter aqui os irracionais, que a gente acabou de comentar, beleza? E para isso ainda tem o conjunto dos números reais. Mas o que significa isso? Tá? Eu tenho então um natural que está dentro dos inteiros. Tá? E os naturais estão dentro dos inteiros que estão dentro dos racionais. Então, nessa sequência, nós vamos montar isso daqui. Vimos também que os números racionais não estão contidos no conjunto dos irracionais e vice-versa. Isso quer dizer que a interseção entre eles é vazia. Então, se eu conseguisse, só para a gente revisar isso aqui legal, se eu juntasse todo mundo, tá, em um só local, numa reta numérica, todos eles vão formar o conjunto dos números reais. Então, isso quer dizer que os reais representados pela letra R é justamente a união dos racionais com os irracionais. Por quê? Eles não se misturam. Não existe interseção. Mas se eu juntar esses dois num só, eu vou formar um novo conjunto. Então, isso quer dizer que os reais é formado pela união dos racionais com os irracionais. Porque os irracionais são separados dos racionais. Então, se eu juntar tudo, eu formo os reais. Ok? Isso quer dizer que a união deles todos vai nos dar os números reais. Isso pode ser representado aqui, ó. Ok? Eu tenho os naturais dentro dos inteiros, tá? E esses aqui estão dentro dos racionais e os racionais estão dentro dos reais. E também os irracionais, quer dizer, se eu juntar isso aqui tudo com esse daqui, eu vou formar o conjunto dos números reais. Reais, então, é tudo que eu pudesse entender como um número que existe. Imagina o seguinte, eu tenho uma reta numérica. Você tem uma arma e você atira nessa reta, digamos que pegou em um determinado local. Eu não sei que número pegou, mas pegou no número e esse número é um número real. Então, se eu juntar isso aqui tudo, eu tenho o que a gente chama de número real, beleza? Agora, vem para mim aqui. Eu quero que você veja agora comigo se dá para acompanhar a minha linha de raciocínio, tá certo? Você está com papel e caneta? Dá tempo de você pegar. Eu quero que você pegue e anote o número inteiro que vai de 1 a 9. Ok? Um número inteiro que vai de 1 a 9. Multiplica isso por 9. O teu resultado, com certeza, tem um dígito ou tem dois. Se tem um dígito, deixa quieto. Se tem dois, você vai somar um mais o outro. Espera aí, professor, não entendi. Pega o número inteiro, que vai de 1 a 9, e multiplica por 9. O teu resultado tem dois algarismos. Ou tem um. Se tem dois, você vai somar um mais o outro, correto? Soma para mim. Digamos que tenha dado 23, tu soma 2 mais 3. Agora, do resultado, tu vai diminuir 5. Somou menos 5. Eu quero saber se pode dar, se 1, 2, 3, 4 ou 5 é a tua resposta. Se 1, 2, 3, 4, 5, um deles é a resposta, ok? Eu quero que você agora verifique, para que eu possa associar cada número a uma letra, certinho? Nesse caso aí, A, B, C, D ou E na sequência, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Se você vê, A é 1, B é 2, C é 3, 4 é D, 5 é E. Vê um país que começa com essa letra, sublinha a quinta letra desse país e vê um animal que começa com essa letra, tá? Se você fez corretamente até agora, você vai descobrir que não existe macaco na Dinamarca, ok? Agora, a partir disso, faça o quê? Revisa, dá uma analisada novamente, tá? E a gente se encontra na próxima aula, que é relacionada à questão de operações e situações problema, tá? Vê aí na plataforma Eduque que você vai compreender e dar uma revisada nessa aula. Até a próxima!